Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Sou Débora Rabelo e trago agora, nesse momento, a continuidade do nosso estudo do livro O Consolador, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a partir da questão 177 a 186. Então, vamos à nossa leitura e reflexão. 177. As famílias espirituais possuem também um chefe? Resposta: todas as coletividades espirituais estão reunidas, em suas características familiares, pelas santas afinidades da alma, e cada uma possui o seu grande mentor nos planos mais elevados, de onde promanam as substâncias eternas do amor e da sabedoria. E dessa forma nós percebemos que há sempre um espírito responsável por cada parte das nossas relações familiares, do nosso planeta Terra, sempre alguém que coordena cada laço, cada parte, para que tudo possa fluir da forma mais harmônica e correta possível. 178. Poderíamos receber, melhor dizendo, esclarecimento sobre a lei das afinidades entre os espíritos desencarnados? Resposta: na Terra, as criaturas humanas muitas vezes revelam as suas afinidades nos interesses materiais, que podem dissimular a verdadeira, posição moral da personalidade. No mundo dos espíritos elevados, porém, as afinidades legítimas se revelam sem qualquer artifício pelos sentimentos mais puros. Então, aqui na Terra, nós nos afinizamos por time de futebol, por gosto de comida, são coisas materiais e coisas terrenas. Mas na espiritualidade, se afinizam por sentimentos elevados, como ele colocou aqui, por vários fatores que não correspondem ao nosso corpo físico, ao nosso mundo físico, né? Sentimentos de amor ao próximo, por altruísmo, pelo bem praticado, entre outras questões. Questão 179. No capítulo das afeições terrenas, o casar ou não casar está fora da vontade dos seres humanos? Resposta: o matrimônio na Terra é sempre uma resultante de determinadas resoluções tomadas na vida do infinito, antes da reencarnação dos espíritos, seja por orientação dos mentores mais elevados, quando a entidade não possui a indispensável educação para manejar as suas próprias faculdades, ou em consequência de compromissos livremente assumidos pelas almas antes de suas novas experiências no mundo, razão pela qual os consórcios humanos estão previstos na existência dos espíritos, no quadro escuro das provas expiatórias ou acervo de valores das missões que regeneram e santificam. Então, nós percebemos que antes de reencarnarmos, nós temos um planejamento reencarnatório que leva em consideração o que fizemos anteriormente, os deslizes que cometemos, as coisas boas que realizamos, aonde já superamos as etapas, os degraus que nós subimos, e assim de acordo com a necessidade e o que devemos realizar, considerado se irá ser útil, necessário e se deve acontecer na nossa encarnação, certo? Questão 180. A indiferença nas manifestações de sensibilidade afetiva dentro dos processos da evolução da vida na Terra, nas horas de dor e de alegria, é atitude justificável como medida de vigilância espiritual? Resposta: a indiferença, que se traduz por cristalização dos sentimentos, é sempre perigosa para a vida da alma. Todavia, existem atitudes no domínio da exteriorização emocional que se justificam pela natureza de suas expressões educativas. Então, a ausência de sentimentos, digamos assim, é muitas vezes mais perigosa, porque se eu gosto de uma pessoa, eu vou nutrir sentimentos de alegria, de paz. Se eu ainda tenho aversão, eu vou nutrir e pensar nas mágoas,
no que ela fez para mim, no que eu possa ter feito ou não. Mas, quando não existe tanto faz, tanto fez, é ainda mais perigoso esse estar acima, estar em cima, melhor dizendo, do muro, como nós dizemos aqui na Terra. Questão 181. Como entender o sentimento de cólera nos trâmites da vida humana? Resposta: a cólera não resolve os problemas evolutivos e nada mais significa que um traço de recordação dos primórdios da vida humana, em suas expressões mais grosseiras. A energia serena edifica sempre, na construção dos sentimentos purificadores, mas a cólera, impulsiva nos seus movimentos atrabiliários, é um vinho envenenado de cuja embriaguez a alma desperta, sempre com o coração tocado de amargurosos ressaibos. Dessa forma, nós percebemos que a cólera, a raiva, ao excesso, produz extremas violências e é responsável por graves situações e delitos cometidos por nós nas nossas encarnações. Um instante de raiva, um instante impensado, pode gerar séculos, muitas vezes milênios, de arrependimento. Certo? Questão 182. O remorso é uma punição? Resposta: o remorso é a força que prepara o arrependimento. Como este é a energia que procede o esforço regenerador. Choque espiritual nas suas características profundas. O remorso é o interstício para a luz, através do qual recebe o homem a cooperação indireta de seus amigos do invisível, a fim de retificar seus desvios e renovar seus valores morais na jornada para Deus. Então, nós nos arrependemos, sentimos a dor do erro praticado, mas não devemos, por isso, nutrir e desenvolver autopunição, querendo nos martirizar por conta dos tropeços, por mais graves que eles sejam. Certo? Questão 183. Como se interpreta o ciúme no plano espiritual? Resposta: o ciúme, propriamente considerado nas suas expressões de escândalo e de violência, é um indício de atraso moral ou de estacionamento no egoísmo, dolorosa situação que o homem somente vencerá a golpes de muito esforço na oração e na vigilância, de modo a enriquecer o seu íntimo com a luz do amor universal, começando pela piedade para com todos os que sofrem e erram, guardando também a disposição sadia para cooperar na elevação de cada um. Só a compreensão da vida, colocando-nos na situação de quem errou ou de quem sofre, a fim de iluminarmos o raciocínio para a análise serena dos acontecimentos, poderá aniquilar o ciúme no coração, de modo a cerrar-se a porta ao perigo, pela qual toda a alma pode atirar-se a terríveis tentações, com largos reflexos nos dias do futuro. Assim como a cólera, o ciúme pode provocar graves delitos, porque por conta dele, muitas pessoas destroem famílias, destroem as suas vidas e a vida dos outros. Portanto, nós temos afinidades diferentes uns com os outros e não devemos nunca nutrir este sentimento que deriva muitas vezes de uma posse. É meu, eu não quero que ninguém toque, eu não quero que ninguém pegue, eu não quero que ninguém chegue perto. Certo? Questão 184. Como devemos efetuar nossa autoeducação esclarecida pela luz do Evangelho nos problemas das atrações sexuais, cujas tendências egoístas tantas vezes nos levam a atitudes antifraternais? Resposta: não devemos esquecer que o amor sexual deve ser entendido como um impulso da vida que conduz o homem às grandes realizações do amor divino, através da progressividade de sua espiritualização, no devotamento e no sacrifício,
Toda vez que experimentardes disposições antifraternais em seu círculo, isso significa que preponderam em vossa organização psíquica as recordações prejudiciais, tendentes ao estacionamento na marcha evolutiva. É aí que urge o esforço da autoeducação. Porquanto toda criatura necessita resolver o problema da renovação de seus próprios valores. A vez de observar que Deus não extermina as paixões dos homens, mas faz-las evoluir, convertendo-as pela dor em sagrados patrimônios da alma, competindo às criaturas dominar o coração, guiar os impulsos, orientar as tendências na evolução sublime dos seus sentimentos. Examinando-se, ainda, o elevado coeficiente da viciação do amor sexual, que aos homens criaram para os seus destinos, somos obrigados a ponderar que, se muitos contraem débitos penosos, entre os excessos da fortuna, da inteligência e do poder, outros fazem pelo sexo, abusando de um dos mais sagrados pontos de referência de sua vida. É por esse motivo que observamos, muitas vezes, almas numerosas aprendendo, entre as angústias sexuais do mundo, a renúncia e o sacrifício em marcha para as mais puras aquisições do amor divino. Depreende-se, pois, que ao invés da educação sexual, pela satisfação dos instintos, é imprescindível que os homens eduquem sua alma para a compreensão sagrada do sexo. Por conta disto, muitas pessoas se colocam a perder e colocam outras junto com isto. Cometem atitudes doentias, vinculam-se a regiões extremamente baixas do submundo espiritual, buscando prazeres inacabáveis, buscando suprir com aqueles instintos que se tornam cada vez mais insaciáveis. E nós vemos grandes atrocidades acontecendo através de pedofilia, através de estupros, entre várias outras questões que acontecem atualmente e cada vez mais absurdas na face desta nossa terra aqui. Precisamos direcionar os nossos sentimentos, os nossos desejos, equilibrá-los e elevar isto e condicionar, nutrir isto a outras áreas que podem ser extremamente úteis, certo? Entramos agora no tema dever e na questão 185. Quais as características de uma boa ação? Resposta: a boa ação é sempre aquela que visa o bem de outrem e de quantos lhe cercam o esforço na vida. Nesse problema, o critério do bem geral deve ser a essência de qualquer atitude. A melhor ação pode, às vezes, padecer a incompreensão alheia no instante em que é exteriorizada, mas será sempre vitoriosa a qualquer tempo pelo benefício prestado ao indivíduo ou à coletividade. Então, através do que fizermos, nós vamos perceber se trata-se de um egoísmo quando beneficia apenas a mim ou se nós podemos realizar um bem a várias outras pessoas, certo? Egoísmo no sentido de que eu querer que aquele bem seja usufruído apenas por mim, certo? Questão 186, que fecha então este vídeo de hoje do nosso estudo. O acaso deve entrar nas cogitações da vida de um espiritista cristão? Resposta: o acaso propriamente considerado não pode entrar nas cogitações do sincero discípulo da verdade evangélica. No capítulo do trabalho e do sofrimento, a sua alma esclarecida conhece a necessidade da própria redenção, com vistas ao passado delituoso, e no que se refere aos desvios e erros do presente. Melhor que ninguém, a sua consciência deve saber da intervenção indébita, levada a efeito sobre a lei do amor estabelecida por Deus, cumprindo-lhe aguardar conscientemente, sem qualquer noção de acaso,
os resgates e reparações dolorosas do futuro. Então nós sabemos que não há acasos. O que acontece são as consequências das atitudes que tomamos e a partir delas nós vamos resgatando e reparando os erros ou acertos que colhemos as coisas boas, certo? Então eu sou Débora Rabelo, este foi esse estudo de hoje maravilhoso da obra O Consolador. A partir do próximo vídeo estaremos adentrando na questão 187 a 196. Um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe e até a próxima.